A queima de fogos na praia de Copacabana é muito famosa e teve início ali na década de 80. Várias pessoas até hoje viajam de vários lugares pra conseguir ver esse show de fogos. Mas no Réveillon de 1988 pra 1989, essa festa foi marcada por um acontecimento muito trágico: o naufrágio do Batomushi 4. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente! Gente, hoje trouxemos mais um caso que passou no Linha Direta e que eu fiquei conhecendo por causa do Linha Direta, inclusive, porque na época que aconteceu eu não era nascida ainda, mas esse naufrágio do Batomushi marcou muito, assim. Teve uma repercussão nacional mesmo, porque vocês vão ver, assim, é muito triste o que aconteceu. Mas antes da gente ir pro caso, confere aqui embaixo se você já deixou o seu like, se você tá inscrito nesse canal, e vamos pro caso. Quando vai chegando no final do ano, a gente quer que tenha uma festa especial. A gente gosta disso, a maioria das pessoas, pelo menos. A gente planeja, a gente vê o que a gente vai fazer. A gente quer receber o novo ano de uma forma especial. E foi exatamente isso que os passageiros do Batomushi queriam. Eles queriam passar o ano, né, passar a virada de uma forma diferente. E eles decidiram passar como? No mar, assistindo os fogos de Copacabana. Ai, você já foi ver os fogos de Copacabana? Direto, quando eu morava no Rio de Janeiro. Nossa, eu via sempre. Eu já fui uma vez. Ai, gente, muito bonito mesmo. É muito bonito, mas é muito lotado. É muito lotado. Muita muvuca. Quando eu fui, eu fiquei na muvuca mesmo. Pois é. E quando você vai, você tem que encarar essa muvuca, sabe? Tem que estar em paz com a pessoa que gosta de aglomerar mesmo. No dia 31 de dezembro de 1988, a chuva tava bem fina e o mar tava agitado. E eu não sei na cidade de vocês, onde vocês moram, mas geralmente, ano novo, tá aquele tempo esquisito. Aqui mesmo, essa virada que a gente acabou de passar, aqui estava chovendo. E geralmente é assim, final do ano tem essa quantidade de chuvas. E foi o que estava acontecendo nesse dia, só que não tava uma chuva forte. Mas apesar de só tá chuviscando um pouquinho, o mar estava bem agitado. O que acabava atrapalhando ali, não dando condições pro Batomushi ir a alto mar. Porque eu vou botar aqui, ou eu ouvi, não sei quem vai editar esse vídeo, vai botar aqui pra vocês a foto do trajeto do Batomushi. Ele saía da praia de Botafogo e ia dar uma volta ali até chegar na praia de Copacabana. E esse, gente, não foi um barco construído para ir a alto mar. Na verdade, ele foi construído em 1970. Ele era um barco pesqueiro. E a capacidade de pessoas máxima dentro dele era 20 pessoas. Só que, gente, o barco tava super lotado. Estima-se que tinham mais ou menos 142 pessoas lá. Se você for pesquisar quantidade de pessoas que tinham no Batomushi, você vai achar toda hora um número diferente, porque não se sabe ao certo. Não tinha uma lista de pessoas, de passageiros, sabe? Que, você comprou ingresso, seu nome tá aqui, então você vai entrar. Não tinha uma lista. A compra de ingressos funcionava tipo quando você vai num teatro, num circo, que você compra o seu bilhetinho e entrega lá na porta. Então, assim, não tinha uma lista. Então, não tem como saber ao certo. Mas estima-se que era ali por volta de 142 pessoas. Pra um barco que tinha capacidade para 20 pessoas. Que nem eu falei, o barco saiu de Botafogo, mais precisamente do restaurante Sol e Mar, que era um restaurante de frutos do mar, bastante conhecido, bastante badalado, que era ali da mesma empresa que o Batomushi. E o destino era a praia de Copacabana mesmo, para acompanhar ali os fogos. E nesse ingresso tava incluso ali ceia, música ao vivo, uma ceia bem farta. E os ingressos do Batomushi eram vendidos nesse restaurante. Então você pensa, você ia lá, comia uma coisinha gostosa, muito boa, vai ter o Réveillon, coisa e tal, e a gente vai servir comida, a comida tá inclusa, então o pessoal já ficava animado. E na época, assim, o passeio do Batomushi estava sendo vendido junto com um pacote, assim. Você ia visitar a cidade do Rio de Janeiro, você ia no Cristo, você ia no Bondinho, e aí você ia também no Batomushi. O pessoal tava procurando muito esses passeios turísticos, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. E a saída tava prevista para 9 horas da noite. Quem tava por trás da organização do evento era a empresa Batomushi Rio Turismo LTDA, que era uma empresa que pertencia a um grupo de espanhóis. E isso era uma coisa que, assim, eles tinham vários tipos de empresas, de lugares, mas essa empresa comandava
muitos restaurantes ali no Rio de Janeiro, esse grupo de espanhóis, inclusive o restaurante Rio e Mar, que é onde estava sendo vendidos os ingressos. E também estava na organização do evento a Itatiaia Turismo, que pertencia ao Francisco Garcia Ribeiro. Uma questão que é muito importante aqui, eu já citei ela, mas eu acho importante a gente voltar nela e eu especificar mais, é que o Batomushi originalmente era um barco de pesca. Ele foi construído para ser um barco de pesca com capacidade de até 20 pessoas. E em 1988, ele estava claramente sem condições de ir para alto mar. Ainda mais com a superlotação e com o mar agitado do jeito que estava. Para transformar esse barco de pesca em um barco de turismo, foi construído um segundo andar nesse barco. E nesse segundo andar, eles colocaram um piso assim de 4 toneladas. E era um piso de cimento. Mas eles só adicionaram isso e tinha caixa d'água também. Eles desfixaram os móveis que estavam ali, que iam atrapalhar na passagem das pessoas. Eles tiraram todas as coisas que estavam fixas, colocaram caixa d'água, mas embaixo a capacidade ainda era um barco de 20 pessoas. A forma que ele tava ali, que ele foi construído, continuou. Eles só adicionaram essa laje. No dia do Réveillon de 1988, tinham 3 tripulantes ali no barco, que eram o comandante, que é chamado de Mestre Arraes, que é o Camilo Faro. Ele, mais 2 marinheiros ali pra auxiliar ele. E também tinha um engenheiro, que é o Mário Triller. E esse engenheiro foi, inclusive, o que comandou ali essa reforma que eu acabei de contar pra vocês. De qualquer maneira, essa quantidade de tripulantes é muito pouco, é desproporcional pra quantidade de pessoas que tinham ali de passageiros. Então, pra dar conta daquela quantidade de pessoas, tinham que ter muito mais pessoas que entendessem de navegação. Tinha ali maître, tinha garçom, tinha o pessoal que tava trabalhando na cozinha, mas esse pessoal que foi pra trabalhar nessas áreas, eles não entendiam de navegação. O Camilo Faro, ele tinha 51 anos de idade, ele trabalhava no Batomushi há 3 anos já, e ele tinha 25 anos de experiência de navegação. Depois da tragédia, a família do Camilo deu uma entrevista falando que no dia 31 ele entrou em contato com eles. A irmã dele dá uma entrevista, fala que o Camilo entrou em contato pra falar que o barco não tava bem das pernas, não tava legal, toda hora parecia uma coisa diferente e que o mar tava muito agitado. Ele não tava satisfeito com aquela viagem, entendeu? Não tava uma coisa legal. E o Camilo não mentiu, gente. O barco tava caindo aos pedaços. Tinha furo no casco, tinha uma rachadura enorme ali na parte que escoa a água, que tem que escoar a água do mar. Os coletes salva-vidas estavam rasgados, vencidos. Os passageiros, né? As pessoas que compraram ingresso pra curtir ali a festa, eles não receberam nenhum tipo de aulinha, a informação de como eles tinham que agir em alguma situação de emergência, nada. Antes da gente começar a falar sobre depois que o barco tomou o rumo, vamos falar um pouco sobre as desistências, porque o barco tava superlotado, mas ele poderia ter ficado mais ainda, porque teve gente que desistiu de última hora. E um caso que me chamou muita atenção quando eu tava pesquisando foi o do Jorge Bon Almeida. Ele é um artista plástico, ele ganhou o ingresso pro Batomushi e ele sempre gostou muito de passar o Réveillon no Rio de Janeiro. Sempre gostou muito. Então ele pensou assim, vou passar no Batomushi, ganhei ingresso, ótimo, supimpa. Aí o George chegou lá no Rio Mar, no restaurante, quando ele olhou pro Batomushi, ele pensou assim, é isso? É esse barquinho teco-teco? Não tô afim. E ele viu que tinha muita gente, que o barco tava saculejando muito, ele achou a situação muito complicada, ele tava esperando que fosse um barco mais glamuroso pela propaganda que tava sendo feita, e começou a chuviscar. Então ele pensou assim, melhor eu passar o Réveillon na areia, vendo os fogos. E foi isso que ele fez. Ele foi a pé mesmo ali do Botafogo pra Copacabana pra assistir os fogos. E, gente, quando ele chegou em casa, a família dele já tava aflita ali, achando que ele tinha falecido no acidente, porque era pra ele ter ido. Ele desistiu de última hora. Existiam 4 Batomushi, que nem eu tô falando aqui. Esse que aconteceu essa tragédia era o 4. Já tinham tido 1 e o 2. Um até pegou fogo, não feriu ninguém, mas foi desativado por motivos óbvios. O segundo também tinha sido desativado. E nessa noite iria sair o 3. Mas o sucesso das vendas foi tanto que eles fizeram o Batomushi 4 pra dar
dar vazão, porque não deu, né? Dar vazão pro pessoal que tava querendo comprar. E eu vi até numas entrevistas assim, eu vi muita entrevista, muita reportagem pra fazer esse roteiro, e tinha muita gente que tava no Batomushi falando sobre. Aí na entrevista de 30 anos do acidente, eu não consigo nem chamar muito de acidente isso que aconteceu. Mas aí na entrevista de 30 anos do ocorrido, o cara falou que ele chegou no dono da... Eu acho que foi no dono da Itatiaia Turismo. Chegou lá perguntando se tinha ingresso, aí o dono falou assim... Compra rápido, porque tem só mais 5 ingressos. E ele queria ir com a família e tal. Ele foi com a família, ele perdeu a família do Batomushi. Aí ele falou assim, vou comprar logo. Comprou os 5 ingressos. Mas ele ficou sabendo depois, que depois dos últimos 5 ingressos dele, tinham mais 20. Então assim... Sempre abria uma brechinha pra mais alguém que tava ali de última hora querendo comprar. O Batomushi estava programado pra sair do Sol e Mar 9 horas da noite. Ele saiu por aí mesmo. E logo de início, o pessoal, os passageiros... já estavam notando que o bagulho tava muito esquisito. O barco tava balançando muito. Além disso, você não conseguia se locomover dentro do barco. Era uma coisa de louco, assim. Você tentava andar, você trombava em alguém. As pessoas que chegaram um pouco depois não tinham lugar pra sentar, porque todos os lugares já estavam ocupados. Então você tinha que comer a sua ceia em pé. Você tinha que tomar a sua bebida em pé. As mesas não estavam presas no chão. Então você não conseguia colocar o seu copo para descansar em cima da mesa, porque a mesa ficava pra lá e pra cá. Então assim, um negócio parece que foi muito improvisado, foi muito de qualquer jeito. Fora que já dava pra notar que o barco já tava literalmente mais pra lá do que pra cá. Ele tava ali meio de lado. Lá pra 10h15 da noite, uma lancha da Marinha parou o Batomushi. E sabe Blitz? Sabe blitz de carro mesmo? Era mais ou menos isso. O primeiro sargento Antônio Braga de Vasconcelos, ele pediu pro Camilo a documentação do Batomushi, pediu a documentação do próprio Camilo e tava tudo certo, de documentação tava tudo certinho. Aí o sargento já tava pronto pra picar a mula dele, ir embora, liberar mesmo o barco. Aí o Camilo falou assim, eu estou desconfiando de que isso aqui tá super lotado. Pro vier das dúvidas, o sargento mandou o barco voltar pro Sol e Mar, né, pra onde ele tinha saído. Chegando lá, entrou um outro cara, não era mais esse sargento, e ele fez uma contagem, assim, mas ele não contou as pessoas certinho. Ele fez uma contagem meio que por cima, e na primeira vez ele contou 145 pessoas, depois 149. Essa margem de erro esquisita, que nem eu falei, não tem como saber a quantidade de pessoas ao certo que tinha lá. Nesse retorno, todo mundo ficou assim, pera... O que tá acontecendo? Por que voltou? O que tá rolando? A gente já tava indo, já tava no caminho. Por que a gente voltou? Então todo mundo ficou meio que alerta. Algumas pessoas quiseram descer, quiseram sair do barco, mas o barco não encostou literalmente no cais. Ele ficou um pouquinho distante. E aí as pessoas que estavam querendo descer eram orientadas a ficar. Falavam assim, o passeio é lindo, relaxa. Daqui a pouco a gente sai, tá tudo de boa. Relaxa e curte o passeio. De qualquer forma, confirmada a superlotação, algumas pessoas teriam que descer, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo. O pessoal da Marinha começou a conversar ali com dois sócios da Batomushi e o cara lá da Itatiaia. E aí, essa conversa, eles estavam meio distantezinhos assim, ninguém sabia ao certo o que estava rolando nessa conversa, mas as pessoas que estavam mais distantes, assim, elas começaram a ver que era uma conversa cheia de gestos, de repente, um apertozinho de mão aqui, daqui a pouco, um pacotinho, um negocinho sendo passado de uma mão para a outra. Esquisito, não é mesmo? Coisa estranha? O que será que rolou? O mais estranho ainda é que depois disso, magicamente, o problema de superlotação do Batomushi desapareceu. Olha, o barco foi liberado para voltar para alto mar, para ir pegar a rota lá para Copacabana. Pra bom entendedor, pingo é letra. E apesar de a gente não conseguir confirmar, não posso falar com vocês aqui, foi suborno, coisa de suborno. Mas provavelmente o que rolou foi um suborno mesmo. De volta pro mar, tem relatos de que o Camilo tava enrolando, a palavra é essa, ele estava enrolando para sair das águas da Baía de Guanabara, que era onde estava mais tranquilo. Então, a intenção dele era demorar muito a chegar e ficar pouco lá na parte mais agitada. Mas, gente, a verdade é que daí pra frente foi só pra trás. A partir de certo momento, a mexeção do barco piorou, se é que tinha como piorar, piorou. E o banheiro, gente, o banheiro ficava na parte de baixo. É porque funcionava meio que assim, tinha a parte de baixo que ficava o banheiro, tinha a parte do meio
e tinha a parte de cima que era aquela laje que foi construída. Tá aqui a imagem pra vocês também da descrição que colocam no livro, que tem um livro sobre o caso. É essa descrição aqui de como que era o barco. E aí, gente, a parte do banheiro tava acontecendo o seguinte: as pessoas iam no banheiro, davam descarga. Em vez da água da descarga acontecer, quando você dá descarga, que é a água descer, a água do mar estava subindo. Então as privadas estavam virando chafariz. Então aquela parte ali de baixo já tava alagando. Então assim, as pessoas que estavam indo no banheiro já estavam sacando que algo de errado não estava certo. Então uma pessoa ia no banheiro, ia lá, falava com o garçom, falava com o maître, falava com não sei o quê, mas era muita gente. Era uma lotação adoidada, correria pra lá e pra cá. E essas pessoas não entendiam de navegação. Então pensava que era tipo, tá, é um probleminha, mas é alguma coisinha ali, esse barco já tá capengando, vai resolver, vamos ver o que dá. Apesar de todos esses perigos, tinha gente que não tava tendo muita noção, viu que o barco tava, né, balançando demais, mas aí pensaram que era coisa normal e estavam curtindo a festa. Até que em certo momento, gente, não tinha mais discussão. Tava rolando alguma coisa que não era pra rolar. As mesas, os copos, os garfos, as cadeiras, tudo que estava solto no barco começou a voar pra cima das pessoas. Você tava lá parado e de repente uma mesa enorme, com uma ceia enorme em cima de você. Depois disso o barco virou, mas ele virou de lado, ele não afundou logo de cara. E aí as pessoas que estavam no andar de cima, elas ou foram lançadas pra longe pra caramba, ou então elas decidiram pular antes no mar mesmo, antes de serem lançadas. E era uma loucura, tanto pra escapar do barco, antes dele te jogar longe, quanto pra você escapar das coisas que estavam voando, essas coisas soltas. Talheres, copos, essas coisas viraram armas. Então você tinha que se esquivar disso também. Aí agora, vamos imaginar, o barco caiu de lado, depois disso, ele virou de cabeça pra baixo. Ele não afundou direto. Então tinha a parte de cima, que é as pessoas que já tinham sido lançadas pra longe, e tinha quem estava no meio. A maioria das pessoas estavam na parte de cima do barco mesmo. Mas tinha o pessoal que tava ali no meiozinho, na meiuca do barco. Essas pessoas acabaram ficando presas num bolsão de ar. Então, o que rolava? Teve gente que conseguiu mergulhar, sair por alguma janela quebrada, alguma coisa, e sair viva, sair com vida. Teve gente que não conseguiu e acabou falecendo por ali mesmo. Gente, desespero é a palavra. Porque quando você vai passar um Réveillon, você vai com seus familiares, você vai com seus amigos, sabe? Ainda mais com um passeio com barco. Então, gente, era o desespero pra você se salvar, era o desespero pra você procurar seus familiares, e tinham casais, tinham pessoas com os pais, tinham pessoas com crianças. O naufrágio aconteceu entre a ilha de Cotunduba e o Morro da Urca. Nessa hora, os fogos na praia de Copacabana já começavam a pipocar para comemorar a chegada de 1989. A embarcação afundou completamente por volta ali de 00:10 do dia 1º de janeiro de 1989. Os dois Batomush não eram os únicos barcos que estavam indo ali, saindo de Botafogo, indo pra Copacabana, ou que decidiram passar ali o Réveillon de uma forma diferente. Tinham outros barcos fazendo essa rota, tinha gente com tudo quanto é barco. Tinha barcos maiores, tinha lancha, tinha barco pesqueiro, tinha até bote, gente. Tinha gente andando de bote. Eu não entendo isso, morro de medo. Mas a salvação de muita gente se deve a duas embarcações que estavam ali perto, quando o barco acabou afundando. Que era um barco de pesca, chamado Evelyn Maurício, e um iate chamado Casablanca. O pescador Jorge de Souza Viana, que era o dono do Evelyn Maurício, ele e o pessoal que estava ali no barco com ele, tinha outros pescadores com suas famílias, tinha a família do Jorge também. Esse pessoal conseguiu salvar dezenas de pessoas. Mesmo o barco dele tendo capacidade só para 13 pessoas, já tendo 17 pessoas dentro do barco. Ele ainda pegou dezenas de pessoas, pegou umas 30 pessoas do Batomush. E o iate Casablanca, que é o outro barco que eu falei que tava ali por perto, era de um empresário, o Oscar Gabriel Jr., e ele tava de boas, curtindo o Réveillon dele com os amigos, aquela pessoa rica mesmo, curtindo um iate enorme. Daí ele olhou pro mar assim e viu que tinha, gente, vários pontinhos brancos. Quando ele olhou, eram pessoas que já tinham falecido, várias pessoas de branco, igual o pessoal que tava no iate dele, boiando, e várias pessoas tentando se salvar. Aí nessa hora também, ele conseguiu salvar ali com o pessoal que tava no iate, conseguiu salvar várias pessoas. No total, o Evelyn Maurício e o Casablanca conseguiram salvar 87 pessoas. E eu, como eu falei, eu vi algumas entrevistas, e eu vi entrevista com o Oscar Gabriel Jr., né, que é esse
empresário. E, gente, parece que ele ficou muito abalado. Não tem como não ficar, mas eu acho que o susto pra ele foi muito grande, porque ele ficou muito sentido com isso. Ele olhar aquela... Sabe, era um momento de felicidade pra ele. E ele olhou aquele mar cheio de pontinhos brancos, assim. Pelo que eu entendi, o Evelyn e Maurício tava mais perto, assim. Parece que não tinha tanta gente falecida já em volta do barco. Mas quando o iate percebeu, tinha muita gente já sem vida, sabe? Na água. Então, é uma cena, assim, que não tem como ser de boa pra ninguém, sabe? No dia seguinte, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi até o local do acidente, de helicóptero ali sobrevoando, e dava pra ver, assim, boiando várias cadeiras, várias mesas, várias coisas que estavam no barco, e também tinha uma mancha enorme de óleo, assim, que vazou do barco quando ele afundou. Mais vítimas foram encontradas, e o corpo do Camilo Faro, que era o mestre Arraes, o comandante, foi reconhecido. Ele acabou falecendo no acidente. Outra vítima do Batomushi foi uma atriz, gente, que tava super famosa na época. Ela tinha acabado de fazer uma novela, ela tava super em ascensão, assim. É a Yara Amaral. Ela tinha 52 anos na época. Ela ganhou o ingresso, não só o dela, mas ela ganhou acho que 4 ingressos pro Batomushi. Ela foi com a mãe dela, a Elisa, de 73 anos. E ela também tava com um casal de amigos. A Yara, ela chegou a convidar os filhos dela pra ir junto. O Bernardo e o João Mário. Um tinha 16 e o outro tinha 14 anos. Mas eles acabaram desistindo de ir, eles não queriam ir porque eles queriam passar o Réveillon na casa de amigos. No total, gente, essa tragédia causou 55 vítimas fatais. Vamos pra parte de julgamento, parte da revolta. Se a gente não tava revoltado até agora, se prepare pra ficar revoltado. As famílias das vítimas, as pessoas que estavam no barco também na hora do acidente sobreviveram. O Brasil inteiro, basicamente. A notícia se espalhou muito. Todo mundo queria que os culpados pagassem pelo crime. Porque foi um crime o que aconteceu. No caso, os empresários que estavam ali organizando o evento, que eram espanhóis e tinha um português. Em novembro de 1990, gente, teve um julgamento, tá bom? E todos os sócios foram absolvidos. Ninguém pagou por nada até então, porque, segundo o juiz, os culpados eram Mário Triller, que é aquele engenheiro, e o Camilo Faro, que era o comandante. 2 pessoas que acabaram falecendo na tragédia. Então, peraí, muito mais fácil colocar a culpa em quem já tá morto. E quem tá vivo e que deveria pagar, não tava pagando. Aí o pessoal ali da Marinha, que participou do suposto suborno ali, eles foram condenados, ficaram um tempinho presos, saíram, mas eles nem foram condenados pela justiça tradicional. Eles foram condenados ali dentro da Marinha mesmo. Eles receberam uma puniçãozinha ali dentro da Marinha, depois foram soltos. Porém, não para por aí. Os 3 sócios majoritários da empresa Batomushi, eles foram condenados em segunda instância. Eram os espanhóis Francisco Puertas Vidal e Avelino Rivera, e o português Álvaro Pereira da Costa. Eles foram condenados a 4 anos em regime semiaberto por homicídio culposo, que é quando você não tem a intenção de matar. Eles podiam passar o dia fora da prisão, aí à noite eles tinham que voltar pra prisão. Esse era o regime semiaberto. Porém, em uma dessas saídas, o que aconteceu? Eles zarparam fora para seus respectivos países. Os 2 espanhóis foram pra Espanha, o português foi pra Portugal. Nunca mais foram vistos. E não pagaram pelos crimes. E assim, gente, eles tinham dinheiro. Até porque pra você conseguir voltar pro seu país assim, num piscar de olhos, eles estavam com dinheiro. Então eles não tiveram muito prejuízo. E não sei se estão vivos até hoje. Não se tem notícia. Tá por aí, vivendo a vida. Ou já morreu, mas enfim. Se já morreu, também viveu bem. As vítimas receberam ali um direito a uma indenização, mas durante muito tempo ninguém recebeu, depois uma família recebeu, aí hoje em dia o pessoal recebeu, mas também nem todo mundo. Tem gente que nunca viu a cor desse dinheiro. Aí, gente, esse caso, eu sabia por alto, assim, conheci com linha direta, mas quando eu fui pesquisar, foi me dando uma revolta tão grande, porque a única coisa que explica esse caso, o que realmente aconteceu, foi ganância. Foi a vontade desse pessoal de lucrar a custo de tudo. Um barquinho teco-teco, com capacidade para 20 pessoas, com mais de 140 pessoas a bordo, não fizeram uma revisão nesse barco para ver que ele tava com rachadura não sei aonde, não botaram colete salva-vidas. Aí tem o Camilo, né? O Camilo é o mestre Arraes, o comandante do barco. Aí vocês podem se perguntar assim, nossa, mas aí ele tava avisando de tudo, ele tava ali, ele não tava concordando com nada, e ele mesmo assim foi. Sei que, gente,
gente, o Camilo era um mero funcionário. As pessoas que estavam no barco trabalhando eram pessoas que estavam recebendo ordens. Nessa época, a inflação tava uma loucura. Foi antes do Plano Real, inclusive, o pagamento era feito em cruzeiros. Se eu não me engano, era 1.500 cruzeiros, não lembro direito, mas era feito em cruzeiros. Era numa época que a inflação tava uma loucura, você ia comprar um pão de manhã, você pagava um preço. Chegava de noite, você ia comprar, tava 50 vezes mais caro. Era um tempo de loucura na questão econômica no Brasil. E aí, gente, era um momento que você não podia estar ostentando perder emprego, não. Então, assim, o cara, ele tava precisando trabalhar. E, infelizmente, ele teve que trabalhar nesse momento. O Camilo, eu acredito muito que ele fez o que tava no alcance dele. Na hora que teve essa blitz que eu falei, que o pessoal da Marinha parou lá e pra vistoria e tal, ele falou da superlotação. Só que aí aconteceu a questão do suborno. E é uma ganância que vem de todos os lados. É uma ganância que vem tanto dos empresários espanhóis, quanto do pessoal da Marinha que acabou parando ali e caiu num suposto suborno. Porque assim, eu tô falando suposto porque eu não posso bater martelo de nada, né? O pessoal da Marinha teve ali, foi condenado, teve ali uma punição, mas também na justiça que a gente conhece, né? A justiça tradicional, eles não foram punidos, então não tem como eu afirmar que teve um suborno. Mas foi ganância também, se houve um suborno, e provavelmente houve. É ganância dos empresários e tudo isso custando vidas. Tudo isso custando vidas. E deixa aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso, se vocês já ouviram sobre ele no Linha Direta. Ele passou no Linha Direta Justiça. Você já tinha visto no Linha Direta esse caso, Vi? Não lembro, não. Não, né? Esse caso, não. Esse caso também eu fiquei sabendo com essas pesquisas que a gente fez, né? Pra trazer coisa do Linha Direta. Deixa aqui embaixo se vocês já ouviram falar. E também deixa aqui embaixo quais outros casos do Linha Direta vocês querem que a gente traga aqui no canal, que a gente vai trazer alguns pra vocês. Se você gostou desse vídeo, eu acho que você vai gostar desse aqui, que a gente listou os 5 mais famosos casos do Linha Direta. Ou então, já vai pra nossa playlist de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Fala tchau, puto! Tchau, gente!